Era o dia de ação de graças e haviam posto apenas 5 pratos, não 6. Parei na entrada da sala de jantar, deixando meus olhos percorrerem a mesma mesa que usávamos há anos. Meu lugar não estava lá, e em seu lugar, um vaso com eucalipto artificial, uma vela branca e silêncio. Pamela, minha irmã, chegou 20 minutos atrasada, rindo enquanto entrava com um casaco de grife e aquele tipo de voz feita para preencher um ambiente. Ah, Taylor, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem, ainda mantendo a simplicidade, vejo. Seu tom fez soar como caridade. Ocupei meu lugar em frente a ela sem dizer uma palavra. Ela dominou o jantar como se estivesse dando audiência, contando a todos sobre sua nova promoção, como seu chefe disse que ela era a mente mais brilhante da sala. Mamãe irradiava, papai assentia, até meu tio, que nunca lembrava de aniversários, pediu seu cartão de visitas. Ninguém me perguntou nada. Nem sobre o longo voo que fiz para estar ali, nem sobre o trabalho que eu não publicava online, nem mesmo como eu estava. Em um ponto, Pamela se inclinou, a voz doce como mel, mas afiada o suficiente para ironias. É até legal como você saiu do radar, tipo um ano sabático, só que de 5 anos. Risadas se seguiram, ninguém as interrompeu. Eu não me movi, não me defendi, apenas levantei meu copo, tomei um gole e deixei o momento se consumir. Porque eu já sabia algo que ela não sabia, aquele salário brilhante do qual ela se gabava, eu assinava. Mas ainda não ali. Deixem-nos rir, deixem-nos me subestimar mais uma vez. Isso faria o silêncio mais tarde soar ainda mais alto. Eles pensam que estou à deriva, não apenas entre empregos, mas entre escolhas, entre vidas. Para eles, tentando descobrir as coisas é código para fracasso, para desistir do que eles chamavam de um caminho perfeitamente bom. A verdade é que eu me afastei 5 anos atrás de algo que parecia bem-sucedido no papel, mas que parecia erosão a cada dia. O salário era alto, o escritório tinha janelas, as reuniões estavam cheias de pessoas que sorriam com a boca, mas nunca com os olhos. E Pamela era uma delas. Ela trabalhava 5 andares acima de mim e nunca reconhecia isso, a menos que precisasse de algo. Conserte este slide, rode os números até amanhã, faça parecer que a ideia foi minha. E eu fazia, todas as vezes, até que não fiz mais. Uma manhã, fechei meu laptop, entreguei meu crachá, deixei para trás o nome na porta do escritório e a caixa de entrada cheia de elogios não lidos. Sem grande anúncio, sem e-mail de despedida, apenas uma saída limpa e uma promessa particular, eu recomeçaria por meus próprios termos. Com o tempo, construí algo que ninguém viu chegar, uma consultoria boutique, enxuta e discreta, grande o suficiente para importar, mas pequena o suficiente para ficar escondida. 3 contratados, sem espaço físico, clientes que pagavam em dia e nunca perguntavam onde eu tinha feito faculdade. Eu não postava sobre isso, não adicionava títulos à minha biografia, não contava a minha família. E eles preencheram o silêncio com sua própria versão de mim, a desistente, a sonhadora, aquela que nunca realmente se estabeleceu. Eles escreveram essa história como se fosse um fato, mas o final, essa parte ainda me pertence. Ele veio na manhã seguinte, uma mensagem de Pamela, brante amanhã, trazendo às meninas, vista algo fofo. Sem contexto, sem pergunta, apenas uma diretiva vestida de brilho. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Eu não a via fora de eventos familiares há anos. Nunca tomamos um café, nunca ligamos. A última vez que estivemos sozinhas juntas, ela perguntou se eu ainda trabalhava como freelancer de propósito. Uma parte de mim queria ignorar, outra não, porque eu já sabia onde ela trabalhava. Eu havia revisado os números trimestrais do departamento dela 2 semanas atrás. Minha empresa havia sido contratada para corrigir ineficiências, e ela era uma delas. Ela não sabia, é claro. Meu nome aparecia na caixa de entrada dela apenas nos contratos, apenas nas aprovações, apenas nas folhas de pagamento. Ela pensava que eu era invisível. Então eu disse sim, claro. A que horas? Ela respondeu instantaneamente, como se esperasse que eu obedecesse. Às 11, Liston café, não se atrase. Liston café, é claro.
Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para serem vistas. Pratos brancos impecáveis, janelas banhadas pelo sol, garçons que te chamavam pelo nome e te postavam no Instagram do café. Larguei o telefone e fui até meu armário. Eu não precisava de nada extravagante, apenas linhas limpas, sapatos firmes e algo afiado o suficiente para cortar aquela mesa se necessário. Ela queria uma performance ideal. Daria uma a ela, mas não no papel que ela me designou. Liston Café cheirava a raspas de limão e ambição polida. Entrei pontualmente, nem um minuto antes, nem um segundo depois. A recepcionista me lançou um olhar que se demorou demais nos meus sapatos, depois sorriu como se tivesse tomado uma decisão sobre mim. Pamela acenou do fundo, sua mesa estava cheia, 3 mulheres em tons neutros combinando, olhos brilhantes de mimosas, risadas altas o suficiente para soar como poder. Quando me sentei, ninguém se levantou para me cumprimentar. Pamela mal olhou para cima. Oi, ela disse, como se arrastar a palavra a tornasse mais doce. Estávamos falando sobre aplicativos de namoro. Taylor saiu do radar, provavelmente ainda acha que Swipe é para cartões de crédito. Elas riram. Uma delas, Elisa, acho, inclinou a cabeça e perguntou, então, o que você faz? Antes que eu pudesse responder, Pamela se inclinou. Ela está explorando, sabe? Alma primeiro, planilha depois. Esse tipo de liberdade é raro. Nem sequer foi cruel na superfície, apenas condescendência cuidadosamente embalada. Mexi meu chá. O garçom chegou com os cardápios, mas Pamela o dispensou com um aceno. Faremos o menu fixo, ela está conosco. Essa última parte, ela está conosco, atingiu mais forte do que deveria. Não era hospitalidade, era hierarquia. Olhei para a mesa, seus relógios, sua postura elegante, sua suposição casual de que eu não pertencia a menos que alguém me reivindicasse. Eu não a corrigi, não mencionei a consultoria, não disse uma palavra sobre o departamento dela, seu salário ou nome impresso na parte inferior do contrato. Em vez disso, sorri, tomei um gole lento de água e dobrei meu guardanapo no colo. Deixem-nas pensar que eu era ninguém. Isso tornaria a revelação muito mais memorável. O brunch prosseguiu como elas esperavam. As mulheres trocaram histórias sobre conferências e clientes, sobre parceiros que não faziam sua parte e estagiários que choravam quando criticados. Pamela estava em seu elemento, barulhenta, elegante, performática. Deixei-a falar, deixei os pratos virem e irem, sorri quando apropriado, assenti quando necessário. Deixei a versão de mim que ela pintou viver um pouco mais. E então, sem aviso, o garçom voltou com uma pasta de couro para a conta. Ele a colocou na minha frente, já coberta. Já está pago, ele disse, com uma facilidade que deixava claro que isso não era incomum. O cartão cadastrado da Lorington Impact cuidou disso. Essa é a empresa, certo? Pamela piscou. Espere, Lorington, o quê? O garçom pareceu confuso, então esclareceu. É quem reservou a mesa, conta de parceiro da Lorington Impact. Eles têm cortesia aqui com frequência. Seu nome é Pamela, certo? O rosto dela não se moveu a princípio, então algo brilhou, uma contração atrás dos olhos, reconhecimento lutando com descrença. Sim, essa sou eu. Ela olhou para mim, realmente olhou, pela primeira vez na manhã. Eu não me movi, não expliquei. Simplesmente peguei a conta, abri-a e examinei o total zerado como se fosse rotina, porque era. Uma das mulheres se inclinou, curiosa. Você é da Lorington? O que eles fazem? Dobrei o recibo e o coloquei de volta na pasta. Gerenciamos performance, foi tudo que eu disse. Levantei-me, ajeitei meu casaco e me virei para Pamela com um sorriso suave como seda. Da próxima vez, me avise se quiser que eu inclua a sobremesa na despesa, vai te poupar a surpresa. Então saí lentamente, para que ela tivesse tempo de sentir. Não era a primeira vez que Pamela via meu nome, ela simplesmente nunca pensou em lê-lo. Semanas antes do brunch, ela havia recebido um memorando de desempenho da matriz, uma avaliação padrão, redigida cuidadosamente com ações e metas. Ela se gabou disso no LinkedIn.
orada por ser selecionada para esta iniciativa estratégica, animada para crescer. Ela nunca mencionou a assinatura na parte inferior, T. Lorington, sócia. Estava lá, em negrito, impresso na carta de apresentação da empresa para a qual a sua companhia havia terceirizado a análise departamental. Ela leu os tópicos, gostou da formatação, até citou uma das linhas em uma reunião de equipe, mas a assinatura, ela passou por cima, porque nunca imaginou que Taylor, a irmã que ela zombava por não usar seu diploma, pudesse ser quem moldava seus relatórios de desempenho, seus prazos, sua elegibilidade para bônus. Poucos meses antes, o RH havia incluído em uma reunião de conformidade. Era rotina, a empresa de Taylor já estava sob contrato. Pamela assinou o formulário de confirmação sem nem piscar para a parte inferior do contrato, as mesmas iniciais, o mesmo nome, Taylor Lorington. Mas quando você passa anos olhando para alguém de cima, você para de vê-lo claramente, você para de imaginar que ele possa estar à sua frente. Então, mesmo quando ela viu, ela não viu. E agora, enquanto estava sentada em uma mesa que pensava que era sua, me observando ir embora sem levantar a voz, ela soube. Não porque eu disse, mas porque a assinatura que ela havia ignorado acabará de pagar a conta. Quando me virei de volta para a mesa, Pamela estava sorrindo demais, rápido demais. Espera, então você trabalha lá, ela disse, tentando rir como se fosse um mal-entendido que todos poderíamos superar com uma risada. Sua voz era leve, mas suas mãos contavam a verdade. Uma estava apoiada no celular, a outra mexia na borda do guardanapo, puxando, dobrando, puxando de novo. Sentei-me novamente. Eu não trabalho lá, eu disse, eu construí. A mesa ficou em silêncio, até o garçom, ainda pairando com uma bandeja de copos vazios, parou como se tivesse sentido a mudança no ar. Pamela piscou 2 vezes. Elisa, a de batom perfeito, inclinou-se para frente. Espera, você é a Lorington? A consultoria? Pamela, essa é a sua folha de pagamento, certo? Pamela soltou um som, parte tosse, parte risada, e não disse nada. Tomei um gole lento de chá. Trabalhamos com vários departamentos, acrescentei suavemente, mas a divisão de tecnologia, essa é pessoal. A mulher à minha frente arregalou os olhos. A boca de Pamela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Peguei minha bolsa, verifiquei meu celular e levantei. Senhoras, obrigada pelo brunch. Pamela, sempre um prazer. Não esperei por uma resposta, não precisava, porque o poder não estava no discurso, estava no silêncio, na maneira como a risada parou, na maneira como ninguém a preencheu. E enquanto eu me afastava, lenta e firmemente, sem olhar para trás, eu sabia algo que Pamela só acabará de perceber: respeito não se toma, se devolve. Ela ligou naquela noite. Não imediatamente, não durante o silêncio depois do brunch, mas horas depois, muito depois que o garçom havia retirado o último copo, depois que o sol havia se posto atrás das árvores e as sombras faziam tudo parecer menor. Meu celular tocou uma vez, depois de novo. Atendi no 3º toque, não porque eu lhe devesse algo, mas porque estava curiosa sobre qual versão da verdade ela tentaria contar. Oi, ela disse, isso foi estranho, né? Eu não respondi, deixei o silêncio se estender. Quer dizer, eu simplesmente não sabia. Você poderia ter dito algo, nós não teríamos, sabe? Ela não disse zombado de você, ela não disse tratado você como uma piada, ela não disse humilhado. Por que você nunca nos contou o que faz? Ela perguntou, sua voz mais baixa agora, como se o volume pudesse esconder a intenção. Apoiei-me na bancada, observando as luzes da cidade cintilarem através da minha janela. Vocês não estavam ouvindo, eu disse. Vocês estavam ocupados escrevendo a história que lhes convinha. Silêncio. Então, Taylor, podemos só concordar que isso não sai dessa mesa? Quer dizer, mas não é realmente relevante para o RH, certo? Aí estava. Não vergonha, não desculpas, apenas medo. Não de eu ter sido apagada, mas de que ela pudesse agora ser responsabilizada por isso. Não se preocupe, eu disse, o contrato fala por si. Ela não respondeu imediatamente.
Talvez pensasse que eu estava blefando, talvez percebesse que não estava, porque pela primeira vez em anos, eu não era quem tentava ser compreendida, ela era. Na vez seguinte em que nos vimos, foi através de uma tela. Acessei a apresentação da auditoria trimestral 5 minutos antes, como sempre. A sala de reuniões na minha tela estava vazia, paredes limpas, cadeiras arrumadas, uma garrafa de água intocada no centro da mesa. Então a câmera piscou e Pamela entrou. Ela não me viu imediatamente, estava falando com alguém fora da tela, segurando uma pasta de couro como se lhe desse autoridade. Então ela olhou para cima, viu o monitor, viu meu rosto. Seu sorriso não se quebrou, não imediatamente. Ele congelou, inclinou e depois escorregou um pouco nos cantos. Vamos começar, eu disse, voz calma. Esta sessão cobrirá gastos da divisão e responsabilidade no terceiro trimestre. Ninguém mais na sala falou. Cliquei no primeiro slide, uma análise das ineficiências do departamento. O nome de Pamela apareceu 2 vezes, uma sob revisão pendente, outra sob recomendação de reestruturação. Eu não me movi, não levantei a voz, apenas os guiei pelos números, os excessos, as metas não atingidas, o silêncio onde a liderança deveria ter intervindo. Ela rabiscou anotações como se pudesse desfazer tudo com tinta suficiente, mas ambas sabíamos que o rastro de papel era limpo. No final, o diretor me agradeceu, um dos sócios assentiu e perguntou se precisávamos escalar. Eu sorri. Sem escalada, apenas documentação. Foi naquele momento que Pamela percebeu algo que nenhuma mesa de brunch jamais lhe ensinou, isso não era pessoal, era profissional. E naquela sala, sob aquelas luzes, com minha assinatura já no arquivo, ela não era minha irmã, era meu assunto. Aconteceu silenciosamente, sem anúncio, sem vozes elevadas, apenas um memorando. Pamela foi colocada sob revisão pendente de auditoria adicional. As palavras eram limpas, quase estéreis, algumas linhas sobre avaliação processual, supervisão departamental, não conformidade com os limites internos. Mas eu sabia o que significavam: sua promoção estava congelada, suas aprovações de viagem revogadas, acesso limitado até novo aviso. Sua agenda, antes um desfile de chamadas e workshops de liderança, começou a parecer vazia. Ela enviou uma mensagem uma vez: isso é culpa sua? Eu não respondi, porque não era vingança, era resposta. Ela desempenhou um papel em um sistema que assumia que certas pessoas não importavam, que apagava trabalhadores silenciosos, que recompensava a performance acima da contribuição, o volume acima do valor. E agora o sistema a estava observando. Ela começou a chegar cedo, ficar até tarde, verificar coisas que antes estavam abaixo dela, mas era tarde demais para isso agora, porque os e-mails já haviam sido puxados, os relatórios já haviam sido revisados, e a pessoa que segurava o espelho para suas decisões não precisava mais se explicar. Na próxima reunião de liderança, eu estava listada como auditora externa. Ela não falou durante toda a reunião. Desconectei-me antes que terminasse, naquele silêncio, o tipo que segue a exposição, não a acusação, eu entendi algo simples, eu não precisava que ela caísse, eu só precisava que ela visse onde estava. Sem aplausos, sem satisfação, apenas consequência. Não voltei ao escritório, não havia mais nada lá que eu precisasse. O último relatório de auditoria saiu numa sexta-feira, eu assinei de um café ensolarado a 2 horas fora da cidade, onde ninguém sabia meu nome e a garçonete me chamava de senhora com gentileza. O silêncio parecia merecido desta vez. Pamela nunca mais entrou em contato, nem com uma ligação, nem com outra mensagem. Ouvi dizer, discretamente, como essas coisas acontecem, que ela estava considerando outras oportunidades, uma maneira educada de dizer que o prédio não tinha mais espaço para ela como antes. E eu, parei de encolher, parei de me desculpar por ser difícil de definir, por construir algo invisível, por ir embora antes que os aplausos começassem. Entrei em espaços mais lentamente, mantive contato visual por mais tempo, deixei o silêncio se estender quando alguém perguntava: "E o que você faz?" Porque agora a resposta não precisava caber em uma frase, ela vivia em como eu me portava, em como eu não precisava mais que a sala aplaudisse, apenas que não decidisse quem eu era por mim. Algumas semanas depois,
Passei pelo Liston Café novamente, não por acaso, apenas a vida. Pamela estava lá, não me viu a princípio, mas quando viu, nossos olhos se encontraram por um instante. Ela desviou o olhar e eu continuei andando, não por orgulho, não por vingança, mas porque eu não precisava mais do reconhecimento dela. Ela não podia me reescrever, não agora, nunca mais. Eles não perguntam mais sobre mim, nem no dia de ação de graças, nem em conversas passageiras, nem mesmo em mensagens de grupo da família, onde o silêncio tem uma maneira de falar mais alto do que qualquer insulto. E está tudo bem, porque eu não preciso mais que falem sobre mim para me sentir completa. Aprendi que a vingança nem sempre vem em grandes cenas ou desculpas públicas, às vezes ela chega silenciosamente, na quietude de uma sala equilibrada, no olhar que alguém te dá quando finalmente entende quem você sempre foi. Eu não preciso que Pamela peça desculpas, ela já disse tudo o que precisava quando ficou em silêncio. E eu não precisei que a empresa a demitisse, eles não precisaram, ela se retirou de uma versão de poder que nunca foi construída para durar. Quanto a mim, eu retornei com algo que ela nunca poderia tirar, minha própria definição, meu próprio nome assinado sem hesitação, minha própria presença não mais explicada, não mais descartada. Eu não precisei gritar, não precisei vencer, eu só precisei parar de representar o papel que eles escreveram para mim. Eles riram no brunch, eu assinei a conta e fui embora, despreocupada. Taylor sempre foi subestimada pela família e principalmente pela irmã, mas nas atitudes silenciosas delas foi onde ela conseguiu dar a volta por cima. Conte nos comentários o que você faria do lugar da Taylor. Se você gostou dessa, por favor curta esse vídeo e se inscreva para mais histórias como essa.